Então vamos falar um pouquinho sobre choque hipoglicêmico, tá bom? Choque hipoglicêmico vai acontecer principalmente na farmácia em algumas situações bem específicas. São no momento onde o paciente está introduzindo a terapia com insulina, ok? Porque o diabético ele começa dieta, exercício físico. Dieta, exercício físico, um tipo de hipoglicemiante. Dieta, exercício físico e um outro tipo de hipoglicemiante, um mecanismo diferente. Dieta, exercício físico e um terceiro hipoglicemiante. Aí dieta, exercício físico e aí cai na insulina. Uma vez que entrou na insulina, não sai mais, tá bem? Então, toda vez que inicia-se a terapia com insulina, às vezes nós temos vários tipos de insulina. Nós temos a insulina a rápida, a lenta, a ultra rápida. Nós temos a NPH. Pode acontecer nessas situações, até ajustar a dose ao paciente, ao estilo de vida, tipo de alimentação, etc. e tal, acontecer quadros de hipoglicemia. Um outro momento que pode acontecer é onde o paciente está utilizando o hipoglicemiante oral e desajuste na sua vida, né? Seus hábitos de vida e alimentação levem ele também a desenvolver um quadro de hipoglicemia. Vamos ao exemplo, especificamente dos hipoglicemiantes, a sulfanilureias, que normalmente causam a hipoglicemia. Então ele vai lá, acorda de manhã, todo dia toma o café dele, toma o hipoglicemiante e já sai para caminhar. De repente ele inverte. Ele vai, acorda, toma o hipoglicemiante, não toma café e sai para caminhar. Então ele olha lá. O que acontece? A sulfonilureia estimula a liberação, né, de insulina. O músculo está consumindo a glicose também da circulação, trazendo do sangue para o tecido, e o hipoglicemiante estimulando a insulina, a liberação de insulina. Pronto, aí está aí o quadro desencadeado, que é o quê? A hipoglicemia. Tá bem? Então, nessas situações bem pontuais que pode acontecer. É necessário entender o balanço glicêmico. O balanço glicêmico é um equilíbrio entre a ingestão e a produção de glicose com o consumo celular e o armazenamento. Quando eu tenho, por exemplo, um quadro de hiperglicemia, o que nós temos? Nós temos desequilíbrio na balança glicêmica, onde você tem uma ingestão, uma produção em excesso e o consumo e o armazenamento de glicose menor. Então você tem um quadro então de hiperglicemia. Nós temos aí depois quem? A insulina. A insulina vai fazer o quê? Aumentar a expressão do receptor GLUT4, e aí o que acontece? Capta essa glicose, joga para o tecido, reestabelece novamente e volta-se então a um quadro de euglicemia, certo? Equilíbrio entre ingestão, produção e aí o consumo e o armazenamento. Muito bem. O quadro de hipoglicemia, você tem um consumo excessivo, né? Um consumo celular excessivo de glicose ou um armazenamento excessivo de glicose. E uma ingestão e produção de glicose menor. E aí, então, leva um quadro do quê? De hipoglicemia. O que acontece novamente? Vem um outro hormônio chamado glucagon, estimula o quê? A quebra, né, do glicogênio armazenado no fígado, e aí volta novamente a um quadro de euglicemia. Muito bem. Então, de maneira geral, resumindo, nós temos a insulina, ela aumenta o consumo e o armazenamento de glicose, enquanto que o glucagon aumenta a produção de glicose. Certo? Então, nós temos esses dois hormônios que fazem parte do equilíbrio no balanço glicêmico. Bom, aí nós estamos mostrando, né? O que acontece? A glicose, ocorre o consumo pela hemácia, o consumo pela musculatura, é armazenado na forma de glicogênio, né? No fígado também é armazenado na forma de glicogênio. No tecido adiposo, ele vira o quê? Triacilglicerol, gordura, não é isso? Então, quando você precisa, você, primeiramente, quebra o glicogênio, né, da musculatura para se tornar energia, vira glicose, a glicose depois é energia, assim como também quebra o glicogênio do fígado, joga na circulação como fonte de glicose. O adipócito que demora um pouquinho mais,
né? Mas você tem essas duas fontes rápidas que você pode estar desenvolvendo, né? Principalmente paciente diabético. A glicose também ela se complexa, né? Com a hemoglobina, e aí dá lá a hemoglobina glicada. Então, por isso que às vezes a gente pega o diabético, pega aquele diabético que 3 dias antes, 2 dias antes, ele diminui a ingestão, né, de determinados carboidratos, para que o exame de glicemia dê certo. Muito bem. Aí o que acontece? Pega ele na glicada, porque ó, a glicose se complexa com a hemoglobina. E a hemácia tem a vida útil em torno de 120 dias. Então, você vai pegar a hemoglobina glicada nesses últimos 120 dias. Então, você vai pegar a média de glicemia dele nos últimos 120 dias. Por quê? Essa glicose se complexou com a hemoglobina e aí, então, ficou durante essa vida útil da hemácia aí. Então, você consegue pegar esse diabético aqui, tá bom? Bom, situações, né, que nós vamos ter esse desequilíbrio. É o diabetes. Aí nós temos lá a diabetes do tipo 1, certo? Que é uma forma mais severa, acontece mais na infância, adultos jovens, né? Que é detectado. A gente não tem uma causa específica, tem fatores genéticos envolvidos. Temos distúrbios do sistema do imune, onde você teria o quê? A produção de autoanticorpos contra as suas células beta do pâncreas. Você tem também, às vezes, a possibilidade de vírus que têm semelhanças estruturais atacarem as células beta. Então, aí você acaba lesionando e aí diminuindo a produção e levando ao quadro de diabetes tipo 1. E a exposição a agentes, né, químicos também, que podem favorecer esse quadro aí. Tá bem? Então, não tem uma causa ao certo da diabetes do tipo 1. A diabetes tipo 2, aí nós já sabemos, normalmente acima dos 40 anos, né, onde eu tenho incidência principalmente por quê? Obesidade. Nós já sabemos também, por exemplo, a gordura abdominal, ela se torna praticamente quase que um sistema endócrino, né, produzindo algumas citocinas, dentre elas vamos dar o exemplo do fator de necrose tumoral, na qual ele interfere com a transdução de sinal da insulina, interferindo nas 3-fosfato-quinase, diminuindo a expressão do receptor GLUT4. Se você diminui a expressão desse receptor, você não capta a glicose. Consequentemente, o organismo aumenta o quê? Aumenta a produção de insulina para compensar essa diminuição da expressão do receptor. Aí você começa a desenvolver o quê? Uma hiperinsulinemia e, abre aspas, o que nós chamamos de diabetes tipo 2. Fatores genéticos estão envolvidos também, dieta rica em carboidrato, é o que está acontecendo com a população brasileira, principalmente com o dia a dia, principalmente das grandes metrópoles, das grandes capitais, a mudança do hábito, né? Principalmente esses lanches rápidos, McDonald's, e aí você vai, né, diminuindo, né, dietas e hábitos saudáveis, favorecendo uma dieta rica em carboidrato e, consequentemente, aí depois o diabetes do tipo diabetes tipo 2, né? Porque aumenta a ingestão e diminui também a queima dele, né? O sedentarismo. E o estresse ambiental também favorece esse quadro aí, principalmente nos dias de hoje, né? Bom, suscetibilidade para desenvolver o choque hipoglicêmico, né? Principalmente no quadro de insulinas, que eu citei anteriormente, e as sulfonilureias, que também levam a um quadro de hipoglicemia. Então, seria principalmente no início da terapia com insulina, na troca de insulina, tá bem? Na utilização de sulfonilureia relacionado com os hábitos de vida do indivíduo também pode levar. Nós vamos ter, no choque hipoglicêmico, sintomas iniciais e sintomas tardios. Nos sintomas tardios, nós não vamos intervir. Nós vamos intervir nos sintomas iniciais. Daí a importância de reconhecer os sinais e sintomas, né, inicialmente, para depois poder intervir. Quais são os sintomas iniciais? Então, nós vamos ter, primeiramente, a agitação, nós vamos ter a confusão, nós vamos ter fome, dor de cabeça, vamos ter também a irritabilidade, taquicardia, tremor e tontura. São sintomas iniciais que acontecem com o quadro hipoglicêmico. Nessa situação aí nós vamos intervir, tá bom?
e também aquela dor de cabeça que eu citei anteriormente lá. Sintomas tardios. O que nós vamos ter nos sintomas tardios? Visão turva, perda da coordenação motora, tontura, desmaio e, por último, nós vamos ter o quê? Um quadro de convulsão por conta do choque hipoglicêmico. Certo? Bom, quais são as principais causas desse choque hipoglicêmico? Desajuste na terapia em relação ao estilo de vida. Como eu expliquei já anteriormente. O paciente utiliza a sulfonilureia, toma ele em jejum e serve para caminhar. A musculatura vai consumir a glicose, porque precisa para tornar energia, e aí a maior secreção de insulina, pronto, está aí desencadeado então o choque hipoglicêmico, ou a terapia com insulina. Então aí nós vamos ter o desajuste em relação ao estilo de vida do paciente. Então lá, o tipo de alimento, horas de exercício físico, local de aplicação de injeção, né? Então, a hora de fazer exercício físico, né, com a hora da medicação, isso aí nós chamamos de conciliação medicamentosa, que às vezes pode acontecer. Locais de aplicação de injeção, onde você tem uma maior absorção. Estresse no indivíduo também favorece, consumo de álcool, né, isso aí também favorece o quadro hipoglicêmico. E aqui são algumas recomendações, né, com relação ao uso da insulina, né? Evitar bolha, né, o horário da insulina, principalmente após a refeição, né, a presença de corpo estranho, jamais associar a insulina injetável com outro medicamento, são cuidados com a utilização da insulina, tá bem? Mas principalmente fazer o quê? O rodízio de aplicação, né, porque às vezes leva um quadro de lipodistrofia, pode acelerar às vezes a absorção, né, da insulina, ok? Tratamento. Bom, vamos lá. Eu acho que o termo tratamento não, a gente poderia assim, procedimento, né? Acho que seria esse o melhor quadro. Vamos lá então. Primeiramente o quê? Dosar a glicemia. Você tem lá os sinais e sintomas, mas quem fala a verdade mesmo é o glicosímetro, tá bom? Então se você puder fazer o glicosímetro, ótimo, você vai determinar um diagnóstico mais seguro de hipoglicemia. Uma vez diagnosticado, ou uma vez referenciado, né, a palavra certa, hipoglicemia, o que vai trabalhar com o paciente? A literatura, ela é grande parte traduzida, então nós vamos ter que adaptar. Então, vamos administrar ao paciente uma fonte rápida de glicose e uma fonte a longo prazo. Então, fornecer a ele glicose rápida e depois um carboidrato, tá bem? Então, o que podemos estar orientando o paciente? Não tem aqui no Brasil tabletes de glicose disponível facilmente, é isso? Então, o que nós vamos estar trabalhando com ele? Meia lata de refrigerante comum, não é isso? Um copo de leite, pode fornecer um suco de laranja, pode fornecer. A gente não tem lá bala de goma, tem, isso, pode fornecer. A bala de bananinha pode fornecer também para o indivíduo. Ou seja, fonte rápida de glicose. E acrescentar nele o quê? Um carboidrato. Aí o carboidrato pode ser uma fatia de pão, não é isso? Está lá um salgado. Então você vai fornecer a curto prazo a glicose e um carboidrato a longo prazo para esse paciente. Tá certo? Então é isso que você está trabalhando com ele, principalmente dos sintomas iniciais. Bom, quando já está nos sintomas mais tardios, o que vai se trabalhar? Isso se faz a nível hospitalar, e aí se faz com a infusão de glicose e administração subcutânea com quem? Com o glucagon, tá joia? Para que o glucagon quebre o glicogênio que está armazenado no fígado e jogue na circulação, restabelecendo novamente o equilíbrio eusêmico do balanço da glicemia, tá certo? Dúvidas, pessoal?